pôster aí de vocês, ficou lindo. Então, eu falei com a Bia para a gente abrir uma agência de marketing, né? Só Menina, que eu acho que ficou. ela não quis, não. Isso aí foi a Bia que fez? Foi, a Junto Bia é com um você? fenômeno. Que gracinha! Não, mas aí na Foi escola tem lindo. muita gente prendada. Felipe tá aí, ó, né? Uma prenda só, muito prendada esses meninos, gente. A Bia, Felipe e muitos outros. Muito bonito mesmo. Ficou bem legal mesmo. Muito, muito bom. Ô, Mara, Sim? você falando aí sobre que esse tema não é tão assim falado, né? Mas tem acho que 2 semanas foi noticiado aí líderes evangélicos mantendo adolescentes lá em sistema análogo à escravidão mesmo, né? Então você pode ver que sempre está aparecendo alguma coisinha aí Sim, é nas bem, redes, né? é bem triste, né, Luiz? Eu trouxe aqui na minha. Eu fiz uma apresentação bem pequenininha, sabe? Porque ontem foi bem corrido meu dia, graças a Deus. Mas eu coloquei 2 temas. Um foi daquela Madalena de Pato, sabe? Que falou no final do ano passado. Isso, você viu semana passada dos adolescentes lá pelos pastores lá numa igreja, Esse, entregando esse, pizza? esse eu não vi, Luiz. Não, Não. nossa, acho que eram 6 adolescentes ou 5. Eles eram obrigados a vender tantas pizzas por dia, viviam num Terrível. quartinho escondido lá no porão lá da igreja. Terrível. É muito triste. Só que eu disse assim, é pouco falado, porque assim, acaba que depois da abolição a gente meio que caiu no esquecimento, parece. A gente pensa que está tão distante, né? Mas não está, É, não. mas eu acho que é porque assim, tem muita coisa acontecendo escondido e que as pessoas não, às vezes não divulgam tanto, né? O ano passado também teve um caso da polícia libertando tanto de trabalhadores lá também, né? Mês Mas é isso passado, mesmo. é muito triste. Mas 7 minutos, será que nós já podemos falar alguma coisa para a gente já poder ficar de folga mais rápido? Mara, pode começar. Pode, né? Então vamos lá. Para quem me conhece e quem não me conhece, eu sou Mara, eu sou fruto do Hermílio de Moraes, estudei lá meu ensino médio, vindo da Escola Estadual Tomé Manuel Pereira de Freitas, né, no bairro São Jorge, aqui em Três Marias, e eu sou advogada e fui convidada, né, para poder falar um pouco sobre esse tema. E foi proposto, na verdade, pelo Estado, já vem meio que uma grade, né, para poder expor para os alunos. Eu acho bem interessante, porque o Estado ele tem pegado muito falando sobre esses casos bem sérios, tem falado muito sobre política, então, assim, são casos em que os alunos, mais do que nunca, têm que estar por dentro, porque são casos que caem muito em vestibulares, e para poder instruir também cada vez mais, né? E é isso. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir licença e desculpa aos nossos professores de história, porque eu vou entrar um pouquinho na história e já de antemão eu peço desculpas. Se eu falhar em qualquer coisa, daqui a pouco vocês me corrijam, por favor. Ô Felipe, vai para o primeiro, por favor. Bom, primeiro eu quis falar um pouquinho aqui sobre a escravidão como um todo, né? Vamos começar do começo, de verdade, né? Porque a escravidão no Brasil, ela se deu de 1535 e findou, né? Pelo menos no papel, em 1888. Era na época, né? No papel, feito de jornadas exaustivas, de 14 a 18 horas dia, castigos, maus tratos, os escravos eram colocados em troncos, né, mesmo, e assim, é aquilo que a gente vê em filme, em novelas, muita tristeza. Viviam Oi, em senzalas, vou desligar o meu microfone.
viviam em senzalas, né? Que era chamado os locais em que eles viviam. E também eram distintos pela sua tonalidade de pele, que geralmente eles eram negros, né? Muitas vezes trazidos, que os primeiros vieram da África, e aquilo ficou a pele distinta dos escravos, uma pele negra. Pode passar, filho, por favor. E por que hoje em dia é trazido esse nome para a gente, né? Trabalho análogo à escravidão. Aí eu fui lá no dicionário e busquei o significado de analogia para quem não sabe, para poder fazer mesmo a ligação certa. A analogia lá no nosso dicionário Aurélio, ele significa relação, semelhança entre coisas ou fatos. Então, nada mais é do que isso. É um trabalho semelhante a escravo. Para não ter que falar mesmo, né? Para não ficar muito tão mais feio do que já é. A pessoa, ela é um escravo. Hoje em dia eu uso esse termo, né? Trabalho análogo a escravo, trabalho semelhante a escravo. Pode passar aí, Felipe, por favor. E lá em 1850, porque geralmente a gente fala isso, né? A escravidão no Brasil ela foi abolida em 1888. Não. Ela teve um pontapé inicial em 1850. A Lei Eusébio de Queiroz, né? Eu coloquei a carinha bonita dele, do Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia, então, o tráfico. Ela aboliu o tráfico de escravos para o Brasil, porque era literalmente aquele tráfico, né? Entre o mundo inteiro. Eles traficavam, literalmente, era um comércio rentável, né? Traficar escravos de uma região para outra. E dependendo da região, era mais valorizada, menos valorizada, e era vindo naqueles navios negreiros, né? Aquela viagem toda que fazia com os escravos, que muitas vezes ali mesmo eles morriam, a viagem muito degradante. Então, em 1850 foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz. Pode passar, Felipe, por favor. 1871, Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, então, ela dava liberdade aos filhos escravizados. Já era mais um pontapé. Então, primeiro proibiu o tráfico, depois, então, libertava os filhos daquelas pessoas escravizadas para não viver a sorte que os pais viviam. E aí foi próximo. Vamos, filho, por favor. 1885, Lei dos Sexagenários. Então, os escravos com mais de 60 anos, a partir daquela assinatura da lei, eles eram, então, tidos como libertos. Libertos à sua própria sorte, coitados. Eu fico imaginando, né? Como? Uma pessoa, se chegasse aos 60 anos, porque a média de vida dos escravos naquela época era de, no máximo, 10 anos depois da sua fase adulta. Então, assim, se ele conseguir chegar aos 60 anos, tinha essa lei bonitinha aí dos sexagenários, ia libertar essas pessoas para a sua própria sorte. Aí, eles iam morrer de qualquer forma mesmo, porque ia viver fome de quê, ainda pior. Mas, enfim. E aí, depois de todas essas leis assinadas, muita confusão houve, né, entre os senhores, os poderosos, porque eles queriam que o Estado remunerasse eles, desse para eles uma contrapartida. Tá, você está fazendo essa lei, mas eu estou ficando no prejuízo, e aí? Então, ali houve muitos debates, enfim. Até chegar, então, em 1888, passa para nós, por favor, filho. Que foi, então, a famosa Lei Áurea, assinada em 3 de maio de 88, que colocava fim à escravidão no Brasil. Mas e aí? E depois de 1888, infelizmente, todos nós sabemos que a escravidão não acabou. Ela só mudou de nome.
infelizmente, virou um serviço análogo à escravidão, né? São pessoas que ainda vivem essa tortura física, psicológica, de todas as formas. Muita tristeza ainda emana aí no nosso Brasilzão tão enorme. Passa para nós aí, por favor, filho. Então, os escravos naquela época, né, chamados de escravos, eles que faziam girar a economia no nosso Brasil, e toda a riqueza vinha deles, advinham deles, né? Que é a cana-de-açúcar, o café, a extração de ouro, construções de casas de engenho, construções das famosas igrejas, né? Que aqui na nossa Minas Gerais, nós somos rodeados dessas igrejas esplendorosas, ricas, e quantas outras riquezas eles giraram no Brasil. E aí abaixo, Felipe, passa um pouquinho, eu só ilustrei mesmo essas riquezas que eles produziram no Brasil, da cana-de-açúcar. Passa um pouquinho, filho, por favor, o próximo. Eles trabalhavam... Volta, filho, por favor. Os desenhos que a gente tem, né, na internet, antes eram nos nossos livros de história, que ainda tem, mas é bem fácil acesso para a gente poder ver essas pessoas aí trabalhando de sol a sol em lavouras de café, de cana-de-açúcar. Passa o próximo, filho, que eu ilustrei aí. Algumas igrejas, essas aí em Diamantina, quem teve a oportunidade de entrar em uma igreja dessa aí, pode ver quanta riqueza ela tem lá dentro. E eu coloquei também uma ilustração, acho que é o próximo slide, filho, dos calçamentos de Diamantina. A gente pisa, né, nessa cidade. Eu já fui em Diamantina, em Ouro Preto. Eu morei alguns anos em Paracatu também, porque lá é uma cidade que teve na sua origem os escravos, né? E lá tem muitas ruas, muitos calçamentos que chamam, né? Que dá dó de pisar e saber que ali teve tanta tristeza, tanto suor, tanta coisa ruim. É desumano. Literalmente é uma vivência. Eles foram submetidos a uma realidade subhumana. Eles eram tratados como coisa, como bicho. Hoje em dia, a gente, se vê alguém chutar um cachorro, a gente fica louco, desesperado. E saber que tanta tragédia acontecia naquela época e que perpetua nos dias de hoje, infelizmente. E isso aí é apenas uma ilustração de algumas casas, algumas igrejas, alguns calçamentos. E tem as estradas. Eu não me recordo se eu coloquei essas estradas aí no próximo slide. Eu acho que não. Coloquei não. Tem algumas estradas que são chamadas de Caminho dos Escravos, se eu não me engano. De perder de vista as estradas que aquele pessoal construía com a própria mão, com o próprio suor, umas pedras que parece ser impossível do ser humano carregar, e infelizmente eles eram submetidos a tudo isso naquela época. E hoje, o trabalho análogo ao escravo, ele mudou um pouco, né? Mudou um pouco a forma, mudou um pouco o nome, como já foi dito, mas infelizmente ele ainda continua com a sua crueldade, né? Se pode assim dizer. Eu trouxe um pedacinho da nossa Constituição Federal, a nossa Carta Maior, que a maioria de quem frequentou, né, uma faculdade de Direito, depois que tem conhecimento, depois que tem em mãos essa carta, a gente costuma dizer assim, por que não isso é ofertado numa escola, né? Porque todo mundo não tem acesso aos seus direitos e garantias individuais.
Deveria ser, só que eu creio que o Estado nunca vai permitir isso acontecer. O Estado nunca vai levar à mão do cidadão todos os direitos, todas as garantias que ele tem perante o Estado. Isso é quase impossível acontecer. Mas eu trouxe um pedacinho dela, principalmente o artigo 5º. O artigo 5º é fenomenal. O artigo 5º, ele é literalmente esse título dele, né? Os direitos e as garantias individuais. Então, assim, é incrível. Quem puder, quem tiver interesse, tão fácil acesso, faz um Google aí do artigo 5º da Constituição Federal. Lá tem tudo que o Estado é obrigado a garantir para a gente estar lá. Ele fala bem assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí o artigo 5º deslancha. Ele é de perder de vista, mas o início dele é isso, é bem forte, é bem profundo. E vale aqui também ressaltar, né, que a nossa Constituição ela foi promulgada em 1988. Então, ela é novinha, ela tem a minha idade, e assim, mas ela ainda tem muito o que abarcar, né? E é ela que nos segura. E passa um pouquinho aí, Felipe, que eu coloquei aí um inciso dela, que fala bem disso, bem desse tema, né? Do trabalho análogo à escravidão. No terceiro, ele fala assim: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, só essa parte aí já dava para poder finalizar. A Constituição, ela garante que nós, primeiro, somos todos iguais perante a lei. Todos. Ninguém tem distinção nenhuma. Quem dera, se isso fosse levado ao pé da letra, se as pessoas, se cada uma garantisse o seu direito, a sua obrigação, os seus deveres, e se eu soubesse que o meu direito, que o do meu vizinho é igual ao meu. Então, se todo mundo tivesse isso na cabeça, esse trabalho análogo à escravidão não seria levado em consideração nunca. Ele nunca teria existido e ele não teria perpetuado nos dias de hoje. Mas, infelizmente, isso aqui está no papel, é bonito, mas para isso existe a lei e para isso existem os advogados, né? Para poder fazer valer ela. E logo em seguida, dentro do artigo 5º, fala: é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, assim, o artigo 5º, mais uma vez, ele vem falar que nós somos livres. Nós não podemos ser colocados em uma situação desumana e nós somos livres para poder andar para onde a gente quiser. Ele engloba o nosso território, né? Dentro do território nacional, nós somos livres para poder dele permanecer, para poder ir para onde a gente quiser com os nossos bens. Então, assim, quando a pessoa é colocada em condição análoga ao escravo, a primeira coisa que é tirada dele é a liberdade. Ela fica presa num certo lugar, é colocado em um tratamento desumano. Então, assim, tudo fere. Tudo que acontece com uma pessoa ainda que vive nessa situação vai contra o que a nossa Carta Magna, a nossa Carta Mãe, ela manda. Porque ela está acima de todas e ela manda. Ela impõe. Vai para o próximo, por favor, filho, para a gente poder finalizar isso daqui. Primeiro eu trouxe a Carta Mãe, depois eu trouxe um artigo do nosso Código Penal brasileiro, que é o 149, que ele fala assim:
reduzir alguém à condição análoga a escravo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Pronto. Primeiro, a carta-mãe fala o que não pode, quais são os nossos direitos. Depois, vem o Código Penal para poder fechar os nossos direitos e falar, olha, se você desobedecer o que a Constituição mandou, vai acontecer isso daqui com você. Porém, todavia, entretanto, não é só isso. Temos as leis que amparam o Código Trabalhista brasileiro também. São várias as pessoas os patrões, né, que incidem nesse crime, porque é um crime. Submeter uma pessoa à condição análoga a um escravo é um crime gravíssimo. É um crime imprescritível. Ele vai incorrer em vários, vou falar um crime, né? Vários crimes. Então, assim, eles terá algumas multas impostas pela CLT, né? Pela consolidação das leis trabalhistas, vai responder administrativamente. Então, assim, são várias coisas que a gente quer, né? A gente pensa que vão incorrer em cima daquela pessoa que cometeu um crime bárbaro desse. Faça mais um, por favor, filho. Então tá, eu trouxe aqui algumas perguntas para poder esclarecer um pouquinho mais. Essa escravidão, né, por assim dizer, do nosso século XXI, ela é tida hoje em dia como uma escravidão contemporânea. Para ficar mais bonitinho. E quem são esses escravos do século XXI? Quem são essas pessoas que hoje em dia se submetem a viver uma condição dessa? Antes da gente começar a conversar, o professor Luiz aqui, ele trouxe aí do pastor, né? Que submeteu algumas pessoas, não sei, parece que adolescentes, a uma condição dessa. Mas cadê a mãe dessas pessoas? Como que essas pessoas chegaram lá? E aí? É um monte de pergunta que fica na cabeça da gente, que é bem difícil, parece, visualizar. Hoje em dia, uma pessoa numa condição dessa. Mas quem são essas? Geralmente, são pessoas que não têm nenhuma instrução. Essas pessoas não têm acesso ao mínimo para uma sobrevivência. E na maioria das vezes, essas pessoas têm outras por trás dela, que depende dela para o seu sustento. Então, assim, é uma roda gigante, incrível, e que a pessoa está totalmente vulnerável, e que são chamados de gatos, né? E que chegam os patrões, né, os gatos, e que vê a condição daquela pessoa e fala, isso daqui. E hoje em dia, no Brasil, vou falar no nosso Brasilzão, né, ainda mais, porque a OIT, né, os analistas do trabalho, que fazem essas fiscalizações, eles estão tendo ainda um trabalho muito mais penoso, porque o Brasil, ele tem muitas fronteiras, e uma dessas fronteiras é a Venezuela. Então, assim, dentre outros que estão na nossa América do Sul, que são países que estão ainda numa condição muito ruim, que lá ainda quase que toda a população não tem o mínimo para sobreviver. E quem consegue fugir de lá, né, vai na primeira oportunidade. E muitas das vezes eles chegam aqui, no nosso país. Então, assim, são pessoas ainda mais vulneráveis, ainda mais fáceis de conseguir ser levadas para uma condição dessa.
geralmente não falam nem nossa língua e não tem o mínimo para sobreviver, não tem uma terra, poucos recursos. Muitas vezes eles vêm para o nosso território trazendo família. Então, assim, são pessoas bem fáceis de serem conduzidas para um falso emprego, né? Porque quando a pessoa, o patrão, chega numa pessoa dessa, é oferecendo uma oferta de emprego e que você vai ter comida, infelizmente a pessoa vai. Mas e aí? Quais são as condições que eles enfrentam dos trabalhos, né? Geralmente, quando eles chegam nesses lugares, e aqui eu estou falando de zona rural, porque geralmente, na grande maioria, são trabalhos em zonas rurais, cana, açúcar, café, geralmente são roças, né? Agrícolas. Então, assim, lá eles ficam em alojamentos. Antes era chamado de senzalas, né? Agora são alojamentos, mudou o nome. Precários, eles não têm acesso à água potável, eles não têm assistência médica, muito menos. A alimentação é totalmente inadequada, quando tem. E, além disso, eles enfrentam jornadas de trabalho exaustivas e, muitas vezes, maus tratos, violências físicas. Aí a gente pergunta, cara, mas maior de idade, né? Chegou num lugar desse, viu que não é o que a pessoa, o patrão, né, levou ele para lá, mas por que ele não vai embora? Ele não é livre para poder locomover, ele não é livre para poder entrar e sair do território. Vai embora, cara, sai daí. Quem dera se fosse assim. Porque, na maioria das vezes, esses patrões, a primeira coisa que eles fazem, eles retêm os documentos pessoais dessas pessoas, porque geralmente são patrões, né, reincidentes, então eles já sabem como agir, né, ardilosamente. Então, primeira coisa, eles retêm o documento dessas pessoas e eles começam a cobrar uma dívida desses sujeitos que eles levam para lá. Como eu disse, vamos visualizar que é uma roça de cana, e aí pegou a pessoa aqui em Três Marias e levou para Paracatu, oferecendo emprego, e a pessoa foi. Deslocou alguns quilômetros com essa pessoa e chegou lá, a pessoa viu que não é aquilo, mas antes daquilo já reteve os documentos dela, geralmente até com uma promessa de assinar carteira, alguma coisa assim. Retém os documentos dela, e ali a pessoa já começa a adquirir uma dívida. A primeira dívida é do transporte. Até chegar aqui, você começou uma dívida comigo. Dívida de transporte. Geralmente a alimentação é cobrada. Mesmo sendo precária, ela é cobrada. Até se tiver uma água. Geralmente nesses lugares tem vendinhas. E lá a pessoa vai adquirindo dívida, porque já entrou com dívida. O salário é baixíssimo. Não consegue pagar a dívida ilegal. E vai virando uma bola de neve, um ciclo vicioso, e a pessoa não consegue se desvincular daquela dívida. E na maioria das vezes ainda tem capangas, né, por assim dizer, armados, em que proíbem essas pessoas de sair, de ir embora. Então, assim, é quase impossível a pessoa sair de lá. É muito difícil. E ainda faz uma lavagem cerebral nesses trabalhadores, na eminência de chegar a uma fiscalização. E também não é corriqueiro uma fiscalização, porque a gente sabe que os nossos órgãos públicos são
Todos, todos. É difícil quando a gente precisa de um órgão público em que ele é eficaz. A maioria deles, falta funcionário, falta prestação de serviço eficaz, e no Ministério do Trabalho também não é diferente. A fiscalização ela é muito difícil de acontecer. Geralmente ela acontece quando tem alguma denúncia, mas também não vamos nos enganar de que essa escravidão contemporânea, ela só acontece em zona rural. Não é. Não é. Ela também se dá na zona urbana. Tem muita gente vivendo em situação análoga ao escravo ali em empresas têxtil de marcas gigantes, em que usam de mão de obra escrava e vendem seus produtos de uma forma e de um valor exorbitante. Também temos empregadas domésticas, né? Muitas empregadas domésticas vivendo nessa situação, porque muitas pessoas não têm um mínimo de dignidade de vida, e aí o patrão, né, oferece casa para ela viver, para ela morar, na mesma casa em que ela trabalha. Então, assim, geralmente sua jornada de trabalho é exaustiva. Muitas vezes elas se submetem a trabalhar durante a madrugada, cuidando dos filhos, geralmente criança, né? Os filhos do patrão. Quando tem o que comer direito, quando tem o que beber direito, infelizmente, isso acontece muito. Passa um próximo slide para a gente, por favor, filho. Eu trouxe aqui ilustrado para vocês, para poder falar, né? Tá aí a nossa vista, o caso da diarista de Patos de Minas, que ela foi descoberta, né? No final do ano passado, se eu não me engano, em novembro, aqui eu no enunciado não falo, se eu não me engano, foi em novembro do ano passado. Quem assiste MGTV lá falou muito dessa senhora, Madalena, 46 anos de idade. Ela vivia em um apartamento no centro de Patos de Minas. Que dó dessa mulher. Ela era criança e bateu na porta de uma senhora de uma classe média alta pedindo ajuda. Essa senhora pediu para ela entrar e ofereceu ajuda e ofereceu casa para ela morar. E em troca daquilo ela trabalhava e achava lindo. A família fez uma lavagem cerebral nessa mulher, porque ela ficou lá até os seus 46 anos, no final do ano passado, quando ela foi descoberta. E ela foi descoberta porque ela aprendeu a escrever e ela deixava alguns bilhetinhos escritos em guardanapo, porque ela também não tinha acesso a folha e caneta. E deixava debaixo da porta dos vizinhos, que ela também não tinha acesso a vizinhos. Então, assim, eles estão cada vez mais espertos. Os patrões estão cada vez mais perspicazes, não sei nem como fala essa palavra. Mas eles estão usando de outras formas, mas continua configurado o trabalho análogo ao escravo. Porque a mulher, ela tinha trabalho exaustivo, ela tinha sua liberdade privada, porque ela não podia ir a lugar nenhum, ela não podia falar com ninguém, ela ia no máximo com eles de vez em nunca na igreja e voltava de cabeça baixa. Ela era tratada como um objeto. A família simplesmente a usava e pronto. Não estava nem aí para o que ia acontecer com ela. E o próximo caso que eu coloquei aí, passa o próximo slide, por favor. É esse caso de Paracatu. Essa operação ela foi deflagrada, se eu não me engano, no mês de junho, agora desse ano. Mais de 80
80 trabalhadores em condições análogas a escravos foram resgatados em uma lavoura de milho. E eu li sobre esse caso, eles eram pessoas que não eram da região. Então, assim, com certeza eles adquiriram essa dívida ao chegar na cidade e ver que não era aquilo que ele tinha sido prometido. E, graças a Deus, e com certeza a denúncia, o Ministério do Trabalho conseguiu chegar lá e conseguiu libertar, né, 80 pessoas. 80 pessoas. E hoje em dia, a OIT, ela tem uma ressalva, eu achei bem interessante. Ela garante a essas pessoas um seguro-desemprego por um tempo, para aquela pessoa poder ter um resguardo, né, um respaldo por um período, e que garanta que ele não vai voltar, porque é até estranho ver isso, a gente quando estuda um pouquinho, a gente lê, tem casos de pessoas em que eu vi que foram resgatados 3 vezes. A pessoa passou por aquela situação 3 vezes. Então, assim, ela foi resgatada de um trabalho análogo escravo e ela caiu de novo, depois ela caiu de novo. Porque, infelizmente, também são pessoas que não continuam sem informação, continuam sem acesso para poder ter uma profissão, para poder procurar trabalhar com alguma outra coisa, e, infelizmente, vivem nessa situação horrorosa. E quando eu disse que eu achei bem interessante que o Estado propôs um bate-papo, né, sobre esse assunto, é mais para isso, porque geralmente as pessoas que caem nesse conto do vigário, né, por assim dizer, são pessoas que não são informadas, são pessoas que, na maioria das vezes, analfabetas. Então, quanto mais falar sobre esse assunto que não tem um ponto específico numa matéria, geralmente história fala sobre a escravidão, mas volta lá em 1857, 1888, na abolição, né? A gente tem que entender que, infelizmente, existe, sim, nos dias de hoje, existe, sim, um escravo do século XXI, e diferente do que a gente pensa, do que a gente tem em mente, né, do que era um escravo em 1888, o escravo, ele hoje em dia, ele não você vê, ó, o escravo, ele simplesmente vai ser como era em 88, da pele escura, ele não vai ser negro. Hoje em dia, o trabalho análogo ao escravo, ele não escolhe. Ele é qualquer pessoa. Então, assim, todo mundo tem que ter informação. O Estado sozinho, ele não vai conseguir abarcar tudo, ele não vai conseguir, apesar que ele precisa de fazer ainda políticas públicas para poder ajudar mais as pessoas, para poder diminuir um pouquinho essa desigualdade que a gente tem nesse Brasil tão grande. Vivemos em situações tão diferentes e nós ainda temos o privilégio de estar aqui em Minas Gerais, né, em Três Marias, que podemos dizer que não é tão ruim, enquanto muitas outras cidades nordestinas, que a gente vê a diferença, é muito mais gritante, mas que possamos saber levar a informação, possamos ajudar, se a gente suspeitar de qualquer ato horroroso desse, que possamos falar, não sei, se a gente não sabe com quem falar, fala com a polícia militar. Eles vão saber chegar até a pessoa certa, né? Para poder a gente conseguir juntos combater
esses casos que ainda estão espalhados e muitas vezes perto da gente. Eu trouxe 2 casos bem próximos, que foram Patos e Paracatu, e fatos novos. Esse de Paracatu mesmo tem 2 meses. Então, assim, é atual, temos que nos informar mais. Aos alunos, esse título, esse assunto, trabalho análogo escravo, ele é recorrente em vestibulares, ele é recorrente em Enem, porque é um assunto que não acaba. Então, assim, toda informação que a gente puder ter, ela é bem-vinda. E é isso. Passa para o próximo, por favor, filho. Sim. Era isso que eu tinha para poder falar. É mesmo um bate-papo. E agora a gente vai abrir para quem quiser falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Eu gostaria de pedir para o professor Luiz que contasse para a gente um pouquinho do que ele falou no início, né? Sobre esse caso desses adolescentes que eram tratados como escravos por um pastor, eu não sei onde, eu não vi esse caso. Se alguém tiver mais alguma coisa para poder acrescentar, alguma pergunta que a gente possa esclarecer também, né? Romara. Sim? É o professor Luiz. Então, eu assisti a reportagem, acho que tem isso mesmo, 2 semanas, né? Acho que foram 5 ou 6 adolescentes, eles eram obrigados a viver, sair cedo, sem café da manhã, sem nada, e eram obrigados a vender 100 pizzas por dia, né? E assim, acho que foi alguém que estava comprando a pizza e viu aquela situação. Então, os adolescentes, eles só comiam quando eles ganhavam alguma gorjeta, alguma coisa assim. E acho que teve uma cliente que desconfiou e denunciou, sabe? E quando foram rastrear e ver onde eles estavam vivendo, numa igreja evangélica lá, tipo um porão, sabe? Aí ficava fitas lá também. Foi assim, muito triste, assim, ver líderes religiosos, né? Que era justamente esses adolescentes, assim, eu não tive condições de pesquisar como que os pais, né? Igual foi muito importante você falar, mas eu acho que a maioria dessas são crianças abandonadas, ou que os pais são drogados, né? E assim por diante. Mas, assim, essa questão da escravidão ainda no século XXI, eu só penso que é por causa das nossas leis, que são muito brandas, igual você falou, assim, sobre 8 anos de reclusão, não sei o quê. Acho que deveria ser mais rígido. Pegou nesse caso, não tem discussão, a pessoa responsável tem que ficar preso mesmo, sem direito à fiança, né? Pode ser ela viver naquela condição que a pessoa viveu, né? Esse caso de Patos mesmo, olha só, a mulher foi obrigada a casar com a pessoa, ela não teve direito à pensão, né? Ficou os próprios donos tomando conta do salário. É muito triste, assim, tem hora que eu me assusto com a capacidade dos humanos hoje, viu? É por isso, Luiz, que a gente tem que cada vez nos informar mais, né? E informar esses adolescentes que a gente tem, que é tão importante, né? A profissão de professor, gente, é magnífico. É geralmente na escola em que consegue visualizar quando uma criança é abusada, quando um adolescente é abusado. O papel do professor é fenomenal. Fenomenal. Porque, às vezes, dentro de casa também, os pais não têm tanto acesso, né? Infelizmente, ainda tem casos de muitos pais até analfabetos. Então, o professor, o papel dele é gigantesco. O Gisele, pode entrar aí. Bom dia, gente, tudo bem? Parabéns, viu, Mara? Excelente colocação. E, assim, eu queria dar uma contribuição, por eu também trabalhar na área social, nós ainda temos, infelizmente, população ribeirinha e na zona rural,
muitas famílias que estão em situação de exploração e não entendem como exploração. Vou citar um exemplo. Por exemplo, às vezes um grande fazendeiro contrata o marido, né, ou um membro da família para ser caseiro. Aí fala que vai ceder a casa. E, em troca, outros membros da família prestam favor, né? Eles falam que é um favor, e trabalham, às vezes, 4, 5 pessoas. De repente, a esposa limpa a casa, as crianças e adolescentes fazem trabalho pesado, né? Na lavoura, chiqueiro, condução de várias coisas que faz parte da questão rural. E, às vezes, apenas uma pessoa paga com um salário, muitas vezes é atrasado, não é carteira assinada. Quando é o salário mínimo, né, Gisele? E quando a gente conversa com essa família fala, olha, mas é a única opção que eu tenho não tenho mais como me sustentar na cidade, pelo menos aqui a gente tem o que comer. Então, como mudar esse cenário, né? Esse cenário que a gente às vezes não tem como assim denunciar, porque a família, infelizmente, não quer se colocar. É o estudo, por isso que eu falo muito com os jovens, como que a gente vai transformar a nossa vida? A educação transforma a nossa vida. A partir do momento que a gente começa a estudar, que a gente adquire conhecimento, que você observa outras linhas na vida, a gente pensa que aquela condição ali pode mudar, né? Um adolescente, uma criança que faz parte de uma família assim, que eu acredito que a gente ainda tenha muitos aqui nessa região, pode mudar o futuro dos pais se ele optar por trabalhar, se ele optar por estudar, né, fazer uma faculdade e ter esse entendimento. Agora, quando essa cultura permanece, né, que ela vai passando, quando o jovem não tem perspectiva de vida, quando ele, infelizmente, começa a faltar a escola, o transporte escolar não busca, então ele falta porque acontece isso, a gente tem que pensar que também tem a forma da gente ponderar e denunciar, né? Mas, infelizmente, muitas famílias, elas se posicionam dessa forma como escolha, vamos nem colocar escolha, como condição que ela tenha para sobreviver e para alimentar, né? Porque na cidade ia pagar um aluguel e de repente não ia conseguir nada na área. E na zona rural, abriga-se a família muitas vezes em condição assim terríveis, né? A sede da fazenda é totalmente diferente, aí vive num local bem insalubre, mas é a forma com que eles têm de alimentar e também caracteriza a escravidão. E é isso. Geralmente, esses próprios patrões, né, porque é o que nós falamos, muda-se os nomes, né, mudaram os termos, mudaram-se os tempos, mas as condições, elas permanecem semelhantes. Muitas vezes é fácil visualizar, não tem... É difícil. Muitas vezes esses patrões, né, os gatos, hoje, como mudaram as condições, mudaram os termos, mudaram os meios, né? Eles são ardilosos e geralmente eles, nesse caso que a Gisele falou, eles criam até vínculo com a família, criam um vínculo para poder mostrar que ele é especial, ele precisa de ficar ali, porque para ele é maravilhoso. Imagina ter 4 mãos de obra e pagar no máximo o salário mínimo. É lindo, mas é terrível. É terrível e nós temos que falar sim, e nós temos que denunciar sim, e nós temos que fazer chegar ao ouvido desses adolescentes, nós temos que fazer eles entenderem, né, a importância do conhecimento e como é importante a gente bater na tecla do estudo, né? E temos tantas redes federais, estaduais aí, que eles podem vislumbrar um futuro lindo e que, na maioria das vezes, pode falar que o pai e a mãe não têm condição de pagar, mas que não sabe que lá pode ter lá tem um alojamento estadual, federal, ela pode ganhar uma bolsa lá na faculdade e que pode garantir um futuro melhor para o próprio adolescente e perpetuar para a família. Dá para mudar. E só dá para mudar através do conhecimento, da educação e do diálogo. Porque a gente tem que conversar, a gente tem que mostrar que dá certo. E o Estado sozinho não consegue. É um ajudando o outro, para poder a gente conseguir chegar junto no futuro melhor, né?
Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer pontuar? Mara, é Sim? André. Ei, André. Tudo bem? Pegando Bom, um gancho aí na fala da Gisele, que ela falou, né, do não reconhecimento por parte das vítimas, isso é muito comum, né, às vezes das condições difíceis, mas é muito importante a gente denunciar, mesmo sabendo que a própria vítima não reconhece, né, não se reconhece vítima. Embora você trouxe exemplos próximos, né, da nossa cidade, a gente continua achando que isso acontece longe da gente, né? Mesmo às vezes sabendo que aconteceu aqui em Patos, em Paracatu. Eu, como a maioria sabe, eu trabalho no CREAS. O CREAS é um equipamento de assistência social que trabalha com violação de direitos. No nosso município mesmo, a gente já teve, né, casos recentemente de criança trabalhando em zona rural, assim, trabalho braçal mesmo, e pessoas com alguma limitação, sabe, física e mental. Então, aqui na nossa cidade, já aconteceram, né, não só esses dois casos, esses são mais recentes, e felizmente, né, essas pessoas saíram dessa condição graças à denúncia, porque geralmente trabalham em localidades mais isoladas, né? Então, precisa da gente ir longe, não. No nosso município tem. Basta a gente, através do conhecimento, reconhecer, né, e denunciar. Parabéns pela sua fala. Uma colocação muito bacana, muito pertinente. Obrigada, André. E é isso. É indispensável a vítima querer abrir uma queixa, é indispensável. A gente pode denunciar, sim. A gente pode levar ao conhecimento das autoridades do nosso município, sim. Mesmo se a gente achar que, se tiver um mínimo de dúvida sobre o que a gente tem conhecimento, sobre o que a gente viu, sobre o que está ao nosso alcance, denuncie. Denuncie, sim. Eu não gosto da palavra militante, não, mas eu tenho muitos projetos, fugir um pouquinho do assunto, sobre violência contra a mulher e sobre esse caso de trabalho análogo à escravidão, porque a gente pensa que acontece longe, a gente pensa que acontece só em outro estado e está tão perto dos nossos olhos. Só que a gente se fecha numa bolha e a gente não consegue visualizar. E tanta gente precisando de ajuda, tanta gente sofrendo. E a gente precisa de fazer o mínimo que a gente pode para poder ajudar. E é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar algum ponto? Cara, eu não tenho muito o que falar, sabe? Só mais pra questionar mesmo. Tipo, é uma situação muito difícil, assim, de... Depende da situação, depende do jeito que você vê ali, talvez nem você saiba como agir ali, sabe? Talvez uma falta de conhecimento que quebre o assunto ou algo assim. É um negócio, tipo, é um negócio bem triste, assim. É bem triste mesmo. É desleal, sabe? Não faz sentido, não parece que é tipo coisa que existe na vida real. É tipo, é o jeito o jeito que as pessoas, que eles agem para fazer esse meio que essa escravidãozinha chega a ser desleal, porque eles aproveitam a falta de conhecimento da pessoa ou o desespero dela. Acaba sendo bem chatinho. William, né? Assim, William. assim, William, nem dá para acreditar que é ser humano, né? Ser Nem humano dá. fazendo por ser humano. Você vê uma pessoa falar que o outro é menos gente por causa da cor,
ou por causa da classe social, muito ruim ou isso, pela dá raiva. sua opção sexual. Ah, não, você não merece a salvação. Já começa pelo líder religioso fazendo. Sabe, é difícil. Eu, assim, cada vez mais eu me decepciono muito, sabe, com o ser humano. É, E principalmente com essa sociedade nossa hoje, que tem muita informação e ainda assim continua discriminando. continua, não melhora muito fácil. Discriminando, vamos dizer assim, julgando, punindo, né, assim, sem respeito. Mas tudo isso acontece, sabe, Mara? Eu volto a frisar, realmente as nossas leis precisavam ser mais rígidas. Porque a hora que fossem mais rígidas, eu acho que muita coisa iria melhorar, sabe? Com certeza. É assim, desumano, ilegal, imoral, toda palavra que desqualifica o ser humano que faz uma coisa dessa, ela é empregada, e bem empregada. E assim, William, sim, na esmagadora maioria das vezes, eles conseguem fazer isso, eles conseguem colocar em prática esse ato de escravidão em pessoas que não têm conhecimento. Não adianta, são pessoas assim. E o pior, eu penso que mesmo se tiver algum conhecimento, se tiver desesperado, um pai de família que precisa levar alimento para os filhos e que chega uma pessoa para oferecer um serviço, para poder trabalhar em uma lavoura, por exemplo, e ele chega lá, ele se vê com capangas, com revólver, se colocando a todo instante contra a sua vida, é quase impossível a pessoa conseguir sair dali. Então, assim, é triste, é triste. E todos nós somos iguais nessa lei. Todos. Não tem distinção de raça, de cor, não tem distinção de opção sexual, não tem distinção de religião, não tem distinção de nada. Para a nossa Constituição, não tem. Nosso Código Penal é falho, nosso Código Penal ele é ultrapassado, ele teve algumas mudanças, pouquíssimas mudanças no ano passado, e que ainda precisam de mudanças gigantescas. E para isso temos que saber onde empregamos o nosso voto, porque quem muda a nossa legislação é o legislativo, né? Quem muda está lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, assim, nós temos que saber em quem empregamos os nossos votos, nós temos que saber cobrar, e nós precisamos de uma reforma das nossas leis, sim, para ontem. Logo, nossos códigos, né, eles são bem antigos, eles estão muito ultrapassados. Mas, infelizmente, o que temos que nos ampara são eles, e nos vigiar, e vigiar o nosso próximo. Pode falar, Matheus. Tudo bem? Tudo bem. Não, primeiramente, parabenizá-la pela sua colocação. Eu queria fazer uma colocação e uma pergunta, se você puder respondê-la. Em relação a isso que o Luiz colocou, a questão dos líderes religiosos, etc. E acho que na nossa sociedade contemporânea, a gente tem visto aí a questão do Papa Francisco, que, na minha opinião, tem sido um líder religioso extraordinário e extremamente humanista, humano, valoriza cada um com seu jeito de ser, com sua maneira de ser, conforme o Luiz colocou aí. E, inclusive, agora, o ano passado, ele escreveu uma encíclica que eu acho que todos nós, independente de religião, deveríamos ler, que é a Fratelli Tutti, né? Que fala sobre a questão da amizade social, amizade de maneira geral, e, sobretudo, a questão da amizade social, essa questão do bem comum, da igualdade de direitos, etc. Eu acho que essa encíclica ela é um avanço muito grande dentro da sociedade. E penso que todos que tivessem a oportunidade de ler, de procurar conhecer, é um ensinamento magnífico para a nossa vida.
né, eu queria fazer essa referência. Qual é a encíclica? Eu vou anotar aqui, Matheus. Fratelli Tutti. Porque eu acho que o Papa Francisco tem dado o exemplo de um humanismo solitário imenso, né, na nossa sociedade. Essa era uma colocação que eu queria fazer. Agora, uma outra questão em relação a essa questão do trabalho escravo, eu não sei se o que eu vou colocar pode se caracterizar dessa forma. Como você estudou o tema, talvez você possa me responder. E a gente vê muito, e quando os meninos colocou, e até no nosso município, por exemplo, pessoas que às vezes estão empregadas, mas que não têm o direito de expressar o que pensa, de falar o que pensa, de contradizer, de ir para o contrário, porque acaba sendo perseguido, acaba correndo o risco de perder até o emprego. E aí a pessoa, muitas das vezes, cala a boca, por quê? Porque eu tenho família para cuidar, eu tenho família para tratar, e etc., tudo isso que você já colocou aí. Mesmo que isso não seja um trabalho escravo, conforme você mencionou tão bem aí na sua fala, mas ela acaba, de uma certa forma, também se tornando um trabalho escravo ou não? Então, Matheus, pelo pouco que eu pude entender aí, parece que não. Ela até colocou, a Gisele até colocou em um assédio moral. Ela enquadra em outro tipo de... Você quer falar alguma coisa, Matheus? Não, pode falar. Assim, ela tem outras formas de se enquadrar, né? Claro que nós, trabalhadores, e os outros trabalhadores de carteira assinada, ela não tem que aceitar tudo. Tem várias formas, né? Que o patrão, ele impacta o trabalhador e ele barra o trabalhador e acha que ele tem que se submeter a tudo a linha que ele risca, ele tem que pisar. Não é assim. Também são informações, né, que a gente tem que ter, porque isso também ficou num passado muito distante. Se um trabalhador se vê diante de uma situação dessa que você está falando, ela está sendo assediada. E o assédio ele pode ser visto de várias esferas, de várias formas. E a pessoa, infelizmente, no nosso direito, tudo que a gente fala, a gente tem que provar, né? A gente tem que ter provas. E não só provas escritas, provas fotografadas, provas filmadas, não. Essa prova desse assédio que você relatou aí, ela pode ser feita de várias formas. Prova testemunhal. Geralmente um colega, né, sempre ele passa pela mesma situação, ou ele está do lado. Hoje em dia, o patrão que não entendeu ainda que ele tem um amigo, né? O seu empregado, ele se tornou um parceiro, ele é seu parceiro, para poder você conseguir o que a sua empresa precisa, infelizmente, ele está no ramo errado. Ele está no ramo errado, porque tem muitas ações trabalhistas nesse sentido aí, e que se o empregado consegue provar o assédio que ele sofre, o assédio que ele sofreu, o que ele passou, o que ele vem passando, é passível de multa, é passível de reparação por danos. Então, assim, mas para poder se enquadrar nesse trabalho análogo à escravidão, né, ele tem que enquadrar em várias... Inclusive, a OIT, ela fez um documento, esse documento ele é bem recente, eu nem quis trazer ele aqui não, porque eu achei muita informação, em que ele caracteriza ainda mais o trabalho análogo ao escravo, para poder enquadrar mesmo, sabe, no trabalho análogo ao escravo. Mas para poder não fugir muito dos nossos pensamentos, é basicamente isso. Ele vive uma condição vulnerável, ele geralmente é restrito, ele não está mais tão livre para poder ir e vir, a pessoa, ela trabalha em local ermo, geralmente o trabalho escravo ele é isso. E muitas vezes, ele não tem nem remuneração. E nesse caso mesmo que eu dei exemplo, a pessoa tem remuneração baixíssima,
e o empregador, ele faz com que ele contrai dívidas. Então, assim, ele não tem remuneração, ele não tem como pagar, e ele vai só adquirindo dívidas e não consegue nunca sair dali. Pode falar, Adélia. Não, eu só queria fazer uma consideração na fala do Matheus. Primeiro, parabenizar você, Mara, gostei muito da sua fala, tá? Obrigada. E na fala de Matheus, quando ele fala dessa questão, eu acho, Matheus, que enquadra mais na questão da liberdade de expressão, né? Liberdade de pensamento, o direito de você expressar a sua opinião, né, as suas ideias, acho que enquadra mais aí, né, que a gente observa que muitas vezes nós não podemos manifestar a opinião porque se for contrária, né, a que os dirigentes às vezes defendem ou pregam, acaba que as pessoas são perseguidas, né? Então, acho que enquadra mais nessa lei de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, que o pensamento, a ideia, ela é livre, né? Mesmo que uns não concordem, a gente tem o direito de manifestar, né, o seu pensamento. Acho que enquadra mais aí, né, Matheus? Ok, Adélia, não, eu acho que sim também. Eu estava fazendo confusão e também acho que encaixa no que a Gisele colocou aí, a questão do assédio moral. Tem tudo a ver. Mas obrigado pelo esclarecimento de vocês. E só um adendo aí, essa liberdade de expressão, ela está amparada no nosso artigo 5º da Constituição. Então, assim, é importantíssimo a gente conseguir levar um pouquinho de informação desse artigo 5º. São pedaços, sim, importantíssimos para todo mundo e que nem todo mundo tem acesso a ele, sabe dos direitos e das garantias individuais que todos têm. Mais alguém? Mais alguma colocação? Algum aluno tem alguma dúvida? Então, podemos encerrar. Cadê você, Raelt? Ok. Pode encerrar? Deixa eu só vou colocar um vídeo aqui que eu acho que faz o fechamento do que foi dito, tá? Tá. Pessoal, essa reportagem é do estado de Goiás, Aporé é uma cidadezinha no estado de Goiás, e essa reportagem é recente que eu digo assim, ela é de maio, né, deste ano de 2021. Para comemorar a abolição da escravatura, infelizmente a gente traz notícias sobre o trabalho análogo à escravidão. No sudoeste do estado, 5 trabalhadores rurais foram resgatados numa situação extremamente precária. Nos registros feitos pelos fiscais da Superintendência Regional do Trabalho, é possível ver as condições precárias. Dormitório inapropriado, sem camas, cozinha improvisada junto com embalagens de produtos químicos, agrotóxicos, nenhuma higiene. A alimentação sendo preparada junto com as embalagens de agrotóxicos. A fazenda fica no município de Aporé. 5 trabalhadores rurais foram resgatados, 2 deles menores, de 14 e 17 anos.
nenhum deles era registrado. Encontramos aqui 5 trabalhadores em condições bastante degradantes, realizando a cata de tocos para preparo do solo para o plantio de soja. Eles estão abrigados aqui numa casa bem precária. A operação começou depois de denúncias recebidas pela Superintendência Regional do Trabalho. Foram 6 denúncias na região sudoeste. Em Rio Verde, um dos casos chamou muito a atenção. Um idoso trabalhava há 15 anos numa fazenda do município em condições extremamente precárias. Segundo os fiscais, o homem não recebia salário, bebia água de uma mina e dormia numa cama de madeira com um colchão bastante surrado. No ano passado, foram 6 operações realizadas depois de 34 denúncias recebidas. 46 trabalhadores foram resgatados. Neste ano, já foram 4 operações depois de 18 denúncias e 30 trabalhadores resgatados. Os trabalhadores não foram respeitados, eram alojados de qualquer forma, embolados, sem condições, sem camas suficientemente limpas, sem roupa de cama, sem as condições as piores possíveis, né? Bom, é isso, né? Essa apresentação aí foi só para ilustrar o que acontece no nosso país e no mundo, né? E realmente, assim, eu entendo, essa é uma opinião minha, como pessoa, como cidadã brasileira. Tá para ouvir? Eu não consigo aumentar porque o microfone dá interferência. Opinião minha como cidadã brasileira, a Mara até comentou, os professores comentaram, o governo, nosso governo, não tem intenção de nos deixar informados sobre todos os nossos direitos, né? E porque, a meu ver, é fácil burlar, é fácil enganar a pessoa que tem pouca informação. Então é fácil ganhar um voto, trocar por um saco de cimento, por um pacote de arroz, né? Então eles não fazem muita questão. E na outra ponta tem a pessoa que é escravizada, porque ela precisa de tomar uma sopa, de dar um pão para o filho. Então ela aceita a situação, né? Mas cabe a gente fazer a parte que nos cabe, que é denunciar, que é verificar e que é ajudar. Porque às vezes são resgatados, mas resgatados e aí? O que vai acontecer? Né? Por isso que a Mara comentou muito, são resgatados e voltam. Porque ali eles tinham pelo menos um pão por dia. E é subhumano, é muito pouco, né? Mas a gente tem que respeitar isso também e procurar ajudar da melhor forma. Eu achei lindo da reportagem da Mulher de Patos, que depois eu vi ela depois numa outra reportagem, aí ela tem N perucas, passeia, faz as unhas, andando de esmalte. As perucas são uma de cada cor, o esmalte que ela gosta lá também são cores fortes, parece que era um vermelho de uma outra cor. Achei lindo, 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 lindo. E parabéns pelo evento, nosso sábado foi muito produtivo, tá bom? Um abraço a todos e obrigada. É isso. Só para poder complementar, falei da Riot, da senhora que foi lá de Patos, o caso dela é quase um caso isolado, porque o patrão dela tinha um tio que era aposentado, se eu não me engano, pelas Forças Armadas, ele tinha um salário altíssimo, e para poder ludibriar essa senhora mais uma vez, ele fez ela se casar com ele, sem nem saber o que estava fazendo direito. Ela foi lá no cartório, assinou o papel e casou com esse senhor. Porém, eram os patrões que recebiam, que administravam, né, essa pensão que ela recebia, porque logo esse senhor veio a falecer. E hoje,
depois que ela foi liberta, né, dessa condição que ela vivia, ridícula, ela continua tendo o direito de receber a pensão dela, que, se eu não me engano, chega a mais de R$8.000. Então, ela, graças a Deus, tem uma vida digna. E quantos não tem nada? Mas é isso. E eu também gostaria só de lembrar vocês de um fato que aconteceu em Unai, também muito conhecido, que foi a chacina de Unai, né? Assim nomeada, que aconteceu em 2004, onde 4 funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego foram fiscalizar uma fazenda em Unai, e lá eles foram alvejados. Então, assim, a gente tem a certeza de que tinham, né, em 2004, naquela fazenda, vários capangas, né, vamos falar assim, armados nessa fazenda, para não deixar esses funcionários sair de lá. Tanto que eles receberam, os analistas do Ministério, a tiros. Alvejaram 4. E isso acontece, infelizmente. E é isso. É um tema muito triste. Eu gostaria de vir aqui falar coisas legais, de rir, mas é um tema triste e que fica aí para a nossa reflexão, para vocês, alunos, fica um tema para vocês pesquisarem, para vocês conhecerem mais, porque é um tema recorrente em redações de vestibulares no nosso Brasil. E a vocês, professores, muito obrigada pelo tempo que passamos aqui juntos. E é isso. Bom descanso para todos nós. E, se Deus quiser, até daqui uns dias, pessoalmente, presencial, né? Tchau, tchau. Tchau, falou. Tchau, Mara. Tchau, todos. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, bom dia para todos, bom final de semana. Tchau, pessoal. Até mais. Bom dia. Bom dia a todos. Bom final de semana. Bom final de semana e parabéns aos pais, viu? Muita